Oi, gente, bem-vindos. Então, eu sou a Stephanie, a nova coordenadora clínica, técnica, na verdade, do Vet We Care. Vou passar mais uns recados para vocês. Então, de novo, agradecimentos para a equipe interna, como um todo, desde a coordenação, promotoria, TI, todos fizeram parte desse evento. Além disso, os nossos parceiros, a gente conta com a Viva Verde, com a Behringer, com a MSD, com a Elanco, Zoetis, Vet Sapiens, Decra e Royal Canin. Todos eles estão participando conosco para tornar esse evento possível. Além disso, um obrigado muito especial a todos vocês que se comprometeram e estão aqui hoje com a gente, num domingo de frio e manhã, que começou a chover agora também. Então, muito obrigado por estarem aqui. Chamo agora a Simone, nossa primeira palestrante, Simone Gonçalves, que dispensa apresentações, mas mesmo assim a gente vai falar um pouquinho. É bom todos saberem que ela atende no Pet Care Emovet e Pet Care Jardins. Ela está com a gente também em todo o desenvolvimento desse evento, lá desde o comecinho. E ela é graduada pela Faculdade da USP, residente em Clínica Médica Cirúrgica, também pela USP, especialização em Clínica Médica pela Unisa, fez doutorado pela USP, foi docente na Unisa até 2019, é responsável pela seção de hematologia e hemoterapia do livro Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos, coordenadora do curso de especialização em hematologia de cães e gatos da PAV até 2023, vice-presidente da Associação Brasileira Veterinária de Hematologia e Medicina Transfusional, gerente técnica do Pet Care Emovet. Então, todos os pacientes que são encaminhados pelo Emovet, a gente tem essa incrível profissional como responsável. Agradeço de novo a sua presença, a sua disponibilidade. Tenham todos uma boa palestra. Obrigada. Bom dia a todos. Parabéns aí à equipe do Vet We Care pela organização do evento, né? Realmente acompanho desde o início. É muito bom a gente ver as pessoas interessadas pela educação continuada. Agradecer o convite, né, por estar aqui compartilhando mais um assunto relacionado aí à hematologia no simpósio de gastro e relacionado a hepático, né? Essa aula, especificamente, tão direcionada para alterações hematológicas em hepatopatas, eu não tinha tão detalhado. E aí, quando a gente busca na literatura, a gente vê informações tão relevantes e importantes que aí a gente acaba melhorando o nosso atendimento, né, e sendo mais minucioso no atendimento desse paciente. Então, eu trago para vocês assim, aplicabilidades clínicas, espero agregar, né? E acredito, né, que, diante aí das alterações hematológicas, a gente possa aí desvendar um paciente que, na verdade, para mim, na hematologia, ele chega já descompensado das alterações hematológicas, ou uma anemia muito grave, ou distúrbios de coagulação, com sangramento, num procedimento. Então, as alterações sutis que a gente vê nos artigos e que já começa a dar sinais de que esse paciente pode descompensar do ponto de vista hemostático ou levar uma trombose, acaba, pelo menos na nossa rotina da hematologia, não chegando nessa fase. Então, eu já pego já com a trombose em veia porta, anemias muito graves, que muitas vezes a gente não consegue estabilizar a causa de base, que é a hepatopatia. Então, na hora de preparar essa aula, eu verifiquei que a gente tem alguns sinais que a gente pode identificar e prevenir, muitas vezes, um desfecho desfavorável nesse paciente e até prolongar um pouco a vida dele, né? Então, de uma forma bem simplória, né, a gente tem aqui a hepatite aguda. Então, é uma inflamação geralmente difusa, com necrose e morte celular. Então, lembrar que toda inflamação, né, tem exposição de fator tissular. Isso acaba sendo importante porque vai levar à hipercoagulabilidade e pode ser um paciente que pode levar à trombose, né? A gente vai ver esse aspecto. Então, de etiologia tem bactérias, protozoários, vírus, medicamentos, plantas tóxicas, infecções sistêmicas. E a crônica, que é a lesão persistente, que talvez seja mais desafiadora, né, para vocês na gastro, porque depende muitas vezes de biópsias, né, para fechar melhor no diagnóstico, principalmente do ponto de vista imunomediado, que acaba sendo importante na terapêutica, e na prevenção da evolução dessa hepatopatia.
Então, além, né, de infecções, medicações, acúmulo de cobre, e levando a cirrose. E aí a hepatite, nesse estágio final e de hipertensão portal, pode predispor o paciente à trombose, como é a nossa realidade hoje, que não era antes, né? Então, atendi uma paciente que veio, na verdade, porque tinha um trombo e veio à porta. Mais nada, né? Totalmente assintomática, nem sintomas gastrointestinais. Mas não tinha a biópsia hepática, o responsável não quis evoluir no diagnóstico e a gente faz o preventivo para evitar complicações trombóticas, né? Que eu acabo falando aqui no final. Então, as hepatopatias elas envolvem, né, do ponto de vista hematológico, anemia. Então, a gente vai ver um pouco da fisiopatologia da anemia nesses pacientes. Leucocitose, né, que vem acompanhada de leucocitose por neutrofilia, que muitas vezes dá vontade de entrar com antibiótico, né, mas que não é necessário. A gente analisa se não tem nenhuma infecção envolvida. Né? A doxiciclina a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pensa, é Ehrlichia, né? Vamos entrar com a doxi. E aí a gente pode, né, comprometer esse fígado, né, porque ela tem também um componente hepatotóxico. Então, eu atendi uma cachorra essa semana, há 2 semanas, na verdade. Ela é uma poodle, um shih tzu, que eu já acompanho ela de anemia hemolítica desde 2018. Então, ela teve 2 crises de anemia hemolítica imunomediada, não é dependente de imunossupressor. Então, a primeira foi idiopática, depois teve uma piometra, depois de 2 anos, aí recidivou a anemia hemolítica imunomediada. E esse ano, depois de uns 4 anos, ela me mandou uma mensagem falando: Simone, a minha cachorra não está boa, tal, não sei o quê. E, quando ela me mandou os exames, né, a FA 4.000, a LT 2.000, anemia, icterícia, né? Ela falou, está recidivando a anemia hemolítica imunomediada. E ela teve Ehrlichia, né? Vamos entrar com a dox, vamos imunossuprimir. Eu falei, não, vamos olhar direito. Isso pelo Zap, né? Olha só como teleinterconsulta, às vezes, né? Teleconsulta. Quando ela veio em consulta, eu olhei e falei, nossa, é o fenótipo do hiperadreno, né? Do hipercortisolismo. Fazia tempo que eu não via, né? O abdômen abaulado. Eu falei, bem, eu acho que é complicações do hiperadreno. E aí, né, a gente se segurou para não entrar com a doxiciclina, que a sorologia deu 1 para 80, né? Aquela em cima do muro. E, no final, era o quê? Uma anemia com icterícia, sem sinais imunomediados, então não tinha esferocitose, tinha leucocitose, né? Que da anemia imunomediada pode ter, mas não tinha autoaglutinação, cumbis negativo. Simplesmente, ela tinha um melena, né? Uma hepatopatia, provavelmente por esteatose, não sabemos se ela tinha pancreatite, uma nefropatia, tudo complicações do hiperadreno. Tratamos sintomaticamente, né? E ela melhorou da anemia, né? Então, de 25 foi em 5 dias para 35 de hematócrito. Né? E ela, como é veterinária, já tinha começado com corticoide, suspendi o corticoide. Então, a gente não pode assim, ser induzido, né? Um histórico de anemia hemolítica, história de Ehrlichia. Né? A gente se sente assim, né? Até pressionado a entrar, né? Com doxi, com imunossupressor. E aí a gente tem que analisar todo o contexto, né? E, no final, era uma anemia da inflamação, provavelmente por hepatopatia mesmo, né? E o desfecho foi bom. Né? Agora ela já está com 42 em 2 semanas. Tá? A trombocitopenia também pode ser comum nesse paciente, em 30% dos casos, né, segundo o consenso de hepatite crônica. E aí a gente também volta, né, por a gente ser um país aí, né, com hemoparasitas, volta na questão de hemoparasitose também. A gente também tem que tomar cuidado para não, né, medicar esse paciente que já é hepatopata com fármacos desnecessários. E a parte que eu gosto bastante é da hipercoagulação, que é um paciente que é muito parecido com um paciente hepatopata humano. Né? Então, quando a gente vê palestras humanas, eles falam, o hepatopata, quando vai para uma biópsia, um procedimento, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? A gente não sabe se ele vai sangrar ou se ele vai trombosar. Porque a margem é muito estreita entre a hiper e a hipocoagulação no hepatopata.
Então, os tempos de coagulação, eles dão sinais, mas eles não querem dizer que, se eles estiverem normais, esse paciente vai correr tudo bem num procedimento cirúrgico sem sangramento, por exemplo. Então, ele é um paciente que a gente tem que monitorar e não sabe exatamente como, né, ele vai se comportar quando ele é desafiado, né? Então, é um paciente que nunca vai sangrar espontaneamente, só sangramento induzido, né? Então, ele vai ser sempre desafiador diante de um procedimento, de uma biópsia e tudo mais. Então, infecções associadas, comorbidades, também pode complicar todo esse cenário, né? Como essa cachorra que eu descrevi para vocês, que tinha histórico de Ehrlichia. Então, a gente pode ficar induzido, né, a outras enfermidades. Então, hoje a gente tem ferramentas para fechar melhor esse diagnóstico. E aí, entrando, né, nos pontos mais específicos, a anemia ela pode ser média ou moderada. Eu atendo, na maioria das vezes, pacientes com neoplasias inoperáveis, que aí vem para nós na hemato para monitorar e acompanhar essa anemia. Hepatopatia crônica também pode levar à anemia da inflamação, a gente vai ver a fisiopatologia. Hemorragias, né, por enterites, sangramentos gastrointestinais, alteração no metabolismo do ferro. Lembrar que o fígado, né, é responsável pelo metabolismo do ferro, do cobre, que entra na hematopoiese, né, principalmente na fase de maturação, e aí pode desenvolver uma anemia ferropriva, e hoje está cada vez mais comum a ferropriva por conta das dietas naturais. Então, antes eu não atendia muito, agora aumentou bastante, porque o responsável está com a dieta já há um tempo, e, por algum motivo, ele deixa de suplementar, né, com as vitaminas, com suplemento, por vários motivos. E aí, a longo prazo, isso em 6 meses a 1 ano, já está impactando para nós. Então, era algo que, quando só tinha ração, a gente não via. E agora tem sido, né, mais diagnosticado. Tá? Em gatos, eles descrevem poiquilocitose por conta de lipidose hepática. Então, trocando aí figurinha com a Carol Papalarda, eu falei, Carol, das hepatopatias, qual que você vê mesmo problemas de sangramento na sua rotina? Porque quem acaba encaminhando e vivenciando isso é o gastro, o cirurgião, quando vai para a biópsia, quando coloca um tubo esofágico num gato com lipidose, esse tipo de coisa. Ela falou, o gato com lipidose sangra muito, né? Então, a gente vai ver por que ele sangra, né? E aí, eles também têm uma suscetibilidade em distúrbios oxidativos. Então, as hemácias dos felinos elas têm componentes sulfidrílicos em maior quantidade que o cão, né? Então, tem uma tendência a ter uma oxidação da membrana eritrocitária. Então, a anemia hemolítica oxidativa nos felinos acaba sendo mais comum, principalmente diante de inflamação, e a lipidose hepática é uma enfermidade que leva à inflamação. Colangiopatite, obstrução de ducto biliar. Então, pacientes ictéricos, de uma forma geral, têm um pior prognóstico, maior tendência a sangramento, porque altera, né? A icterícia também altera a função plaquetária, a bile, né? Então, esse comprometimento acaba alterando muito a hemostasia. E eles têm uma suscetibilidade maior à anemia hemolítica oxidativa, que nem sempre vai se representar morfologicamente no hemograma. Então, hoje, a gente já considera, na hematologia, um paciente inflamado com anemia multifatorial. Então, ele tem anemia da inflamação, anemia oxidativa, mesmo sem sinais de corpúsculos de Reis, centrócito, porque a gente não tem metodologias laboratoriais para avaliar o processo oxidativo. E aí vem aquela anemia, né, desenfreada, que a gente fala, nossa, de onde que vem? Né? E são tudo alterações metabólicas que a gente não consegue ter fármacos para, né, se não corrige a causa de base, para recuperar esse paciente. Tá? Então, a anemia oxidativa ela resulta da injúria oxidativa das hemácias, são citocinas inflamatórias, então, nesses pacientes que têm inflamação sistêmica, leva à oxidação da hemoglobina, né? E os eritrócitos, por si só, eles já são extremamente suscetíveis à oxidação.
Mas o gato, por ter 8 grupos sulfidrila na molécula de hemoglobina, eles têm uma hemoglobina mais frágeis e reativas. Tá? O cão só tem 2. Então, quanto maior o grupo sulfidrila, maior a suscetibilidade ao estresse oxidativo, que pode ser demonstrado através do hemograma pela presença dos corpúsculos de Reis, tá? E excentrócitos. Então, os Reis são desnaturação oxidativa da hemoglobina e aí precipita da superfície do eritrócito. E aí, essas hemácias alteradas são identificadas pelo baço e fagocitadas. Então, é uma hemólise, né, não imunomediada, né, hemólise oxidativa. Só que esse paciente vai ter icterícia, né, vai ter anemia regenerativa e não vai ter sinais de imunomediada. Não vai ter, um gato não tem como identificar esferocitose, né, porque a hemácia dele é menor. Alta aglutinação, né, não vai ter presente. Tem cumbis para gato, então hoje a gente complementa bastante. E aí tem que tomar cuidado com os equipamentos, né? A gente só consegue identificar com a análise da lâmina. Então, é muito importante aí, né, fazer a avaliação da lâmina desses pacientes. E os excentrócitos, que ficam, né, a hemoglobina mais concentrada em um dos polos. E isso é importante porque essas observações muitas vezes vêm no laudo e passa despercebido por nós, pelos clínicos. E aí, essa semana mesmo, atendi um que já estava com corticoide e tinha várias, né, descrições de anemia hemolítica oxidativa. E aí a gente tinha que identificar qual o fármaco, se tinha uma inflamação levando a esse processo, né? O corticoide não vai, né, ter indicação nesse caso. Então, é muito importante aí essas alterações morfológicas. A anemia da inflamação ela vai estar presente, né? Então, hoje, num paciente com qualquer doença, ele tem anemia da inflamação, né? Um neoplásico, um hepatopata, um nefropata. Então, a anemia é multifatorial porque a anemia da inflamação já conta em todos, né? Então, o que seria a anemia da inflamação? Por conta das citocinas inflamatórias, né, liberadas aí por conta desse processo inflamatório, né, em algum órgão ou sistêmico, vai ter várias interleucinas, então tem a 6, a 1, a TNF-alfa. A 6 é o que é mais relatada, mas hoje os estudos mais recentes, principalmente na medicina, esse trabalho aqui é o mais novo na veterinária, é de 2016. Não tem quase publicação na veterinária, então a gente pega muitos da medicina, né, para extrapolar. Então, o que acontece? Com as interleucinas, vai ter a ativação dos monócitos e macrófagos, liberando uma proteína que é a epsidina. E a epsidina é como se fosse uma rolha, né? Ela bloqueia a disponibilidade do ferro, né, para que seja transportado até a medula óssea. Então, ela faz com que o ferro fique indisponível e aí a ferritina, que é a forma de estoque do ferro, fique indisponível para ser utilizada na hematopoiese. O TNF-alfa, ele inibe a proliferação e diferenciação de células progenitoras dos eritrócitos da medula óssea. Então, a medula óssea vai ficar com uma eritropoiese ineficaz, fica parada. Ela não consegue evoluir, né, maturar e se diferenciar. Então, as células ficam retidas, não tem liberação das células na medula óssea. Também induz a redução da meia-vida dos eritrócitos e eritrofagocitose, apoptose celular e resposta insuficiente da medula óssea, inclusive reduzindo os receptores de eritropoetina. Por isso que tem paciente que a gente usa a eritropoetina e não responde. Se ele estiver muito inflamado, a medula fica irresponsiva à eritropoetina. Tá? Que também a gente tem que tomar cuidado pelo uso, né, indiscriminado da eritropoetina, deixar ela para aqueles casos mais de hipoplasia, né, de falência medular. Então, a anemia da inflamação, ela é muito importante a gente entender, porque não adianta administrar ferro, né? Porque o ferro ele fica indisponível, não é que não falta ferro nesse paciente. Tá? Então, com a inflamação, vai ter a liberação de interleucinas, o fígado é induzido a liberar a epsidina, que bloqueia, né, a ferroportina, na verdade, internaliza esse canal, que é o canal por onde, né, o ferro acaba saindo, sendo transportado pela transferrina para chegar à medula óssea,
né, para que ocorra ali, né, a parte, né, de maturação final das hemácias com a hemoglobina, né, a composição da hemoglobina. Então, isso, né, ele fica internalizado no sistema retículo endotelial, e isso vai provocando uma anemia, né, progressiva nesse paciente, que pode se intensificar com processo oxidativo, hemólise de outras origens e tudo mais. Então, esse processo também acontece no hepatopata. Então, a anemia da inflamação tem a disponibilidade do ferro para eritropoiese, efeito supressivo na diferenciação desses progenitores, diminuição da vida média das hemácias, apoptose celular e medula óssea e redução dos fatores, né, e baixa responsividade à eritropoetina. Qual seria o tratamento, né? Se for indicação, anti-inflamatórios, mas o ideal mesmo seria um fármaco que diminuísse a liberação da epsidina, que a gente não tem ainda nem humanos, nem veterinária, tem vários estudos tentando buscar um fármaco, né? E por que tem esse mecanismo, né? Suspeita-se, por que tem esse mecanismo induzido, né? Porque o ferro é um substrato para bactérias, então é uma maneira, né, diante de uma inflamação, de indisponibilizar o ferro para que não tenha infecção bacteriana secundária, né? Supõe-se que seja esse, né, o motivo do mecanismo da anemia da inflamação, para poupar complicações com infecções bacterianas, porque o ferro é um substrato. Tá? Outra anemia descrita, né, no paciente, principalmente com lipidose hepática, é a anemia por hipofosfatemia, mas ela, né, cada vez é menos relatada, porque a gente monitora muito mais o paciente, né? Então, quando eu comecei lá atrás, né, a gente via casos de complicações, com lipidose, principalmente na retroalimentação. E hoje melhorou muito, né, porque ele é mais monitorado, né, a gente faz um perfil eletrolítico muito mais completo. Mas, no geral, fósforo abaixo de 1,5 para gatos com diabetes mellitus, mas o foco é hepatopatia, então seria lipidose, e menos que 1 para cães já é o suficiente para levar uma hemólise intensa e muito grave, né? E por que isso acontece? Porque o ferro, né, ele participa, né, do metabolismo eritrocitário, né, de todas as células, mas aqui é a hemácia, né, na glicólise anaeróbica, em todas as etapas, tanto para a formação do ATP, como em cada etapa dessas, né, para que ocorra aí a geração de energia. E, além disso, o ferro é um componente fosfolípide da membrana eritrocitária, né, em membrana celular. Então, se o ferro está em níveis muito reduzidos, vai ter uma hemólise por hipofosfatemia. Também entra no diagnóstico diferencial de hemólise, para a gente não achar que é tudo imunomediado, né? Então, sempre monitorar o ferro nesses pacientes. Então, a fisiopatologia da hipofosfatemia na lipidose é jejum prolongado, ocasionando um catabolismo. Aí vai ter a quebra de gordura e proteína para obtenção da energia. Nesse momento, o ferro sérico, o fósforo sérico pode estar normal ou levemente diminuído, porque é um paciente que já está em jejum e já tem um comprometimento aí das suas reservas. Quando a nutrição enteral é reintroduzida, principalmente com carboidratos, ocorre uma rápida glicemia. Nisso vai ter a liberação de insulina, e a insulina estimula a captura intracelular de glicose, fósforo, potássio e magnésio. E aí, como o fósforo vai entrar, né, para dentro da célula, né, do plasma para a célula, vai caracterizar uma hipofosfatemia sistêmica. E aí, como tem baixos estoques de ferro por conta desse jejum, né, não está se alimentando, aí pode levar a uma hipofosfatemia sérica acentuada e levar a uma hemólise, tá? Que isso já está muito mais controlada pelos endócrinos, né, e gastros. Tá? Então, é uma complicação principalmente na retroalimentação. E essa anemia hemolítica ela pode se instalar muito rapidamente, em 24 a 48 horas, tá? Levando a disfunção cardíaca, sintomas neurológicos, se ela progredir. E o tratamento, né, nos casos graves, é o fosfato intravenoso, né, nas doses aí
recomendadas aí na literatura. Então, os trabalhos mostram, né, em gatos, praticamente é descrito em gatos com lipidose, né, e diabetes, níveis muito baixos de fósforo, levando à anemia hemolítica por hipofosfatemia. Outros dados importantes no hemograma seriam alterações morfológicas. Os acantócitos são difíceis de aparecer, mas, quando eles aparecem, eles podem indicar excesso de colesterol na membrana eritrocitária, né? E isso pode indicar um distúrbio lipídico e pode estar relacionado com hepatopatia. Então, o acantócito ele é reconhecido em doenças hepáticas. Então, é um dado a mais que a gente consegue atribuir nesse paciente. Então, aqui são as fotinhos, né, dos acantócitos, né, que tem esses prolongamentos. Os codócitos também, que são as células em alvo, tá? Eles podem tanto aparecer em anemia ferropriva, como também indica aumento de colesterol na membrana eritrocitária, então também pode ser um indicador de hepatopatia. E a eritropoiese, não esquecer que ela depende aí de vários substratos. Então, a gente tem a vitamina B12, o ácido fólico, né? E o fígado ele faz o armazenamento, a ativação e a conversão dessas vitaminas. Então, a vitamina B12 e o ácido fólico, ele entra aqui na fase de divisão celular. Tá? E a fase de maturação celular, o ferro e o cobre. Tá? Então, são componentes super importantes, e o metabolismo do cobre e do ferro também o fígado é responsável. Tá? Então, identificar a deficiência dessas vitaminas e minerais, hoje a gente faz muito mais o perfil férrico para identificar, e cobalamina, ácido fólico também. Então, tem pacientes que a gente atende, enteropatas, hepatopatas, que têm níveis baixos de, principalmente, ácido fólico. E a gente suplementa e melhora a anemia. Tá? Leucocitose já é uma alteração inespecífica, né? Mas é comum, né, em doenças hepatobiliares, em neoplasias hepáticas, e é uma leucocitose que fica persistente. Né? Então, é um paciente que normalmente está bem clinicamente e tem essa alteração laboratorial. Então, pode estar relacionado a infecções, inflamações, doenças hepáticas infiltrativas difusas ou necrolíticas, né? E glicocorticoide endógeno ou exógeno. Então, eu vejo uma preocupação muito grande com essas leucocitoses sem uma explicação, né? Assim, né? Infecciosa, digamos assim, em entrar com antibióticos. E não tem necessidade, é só acompanhamento, a monitoração e resolver, né? Tentar resolver a causa de base, né? Que nem sempre a gente consegue. E a trombocitopenia? Né? Por que acontece a trombocitopenia no paciente hepatopata? Diminuição da trombopoetina. Então, a trombopoetina é o hormônio, né, que estimula a maturação, né, do megacariócito. Então, se tem a deficiência, vai levar à trombocitopenia, que é uma alteração laboratorial relativamente comum no hepatopata mais avançado. Né? E a coagulação intravascular disseminada. Então, eu atendi um paciente hepatopata, que foi muito difícil, até que eles tinham trombocitopenia, ele sangrava e tinha alterações de fatores de coagulação. E aí, eu pedi até ajuda para a Regina Takahira, lá de Botucatu, que eu falei, Regina, não sei por que ele está. Né? E não era imunomediado. E, no final, era consumo, ele tinha uma coagulação intravascular disseminada, mas clínico. Né? Então, não é só aquele paciente que está grave, na terapia intensiva, que a gente pensa em CIVD. Né? Então, no hepatopata também a gente pode, né, num paciente mais avançado, ele já tinha um comprometimento de fígado avançado, né? Não lembro dele se era neoplasia ou outro era cirrose, e aí tinha um sangramento por trombocitopenia por consumo. Tá? Então, na trombocitopenia, a gente pode ter aí a lesão vascular e a agregação plaquetária também, por alterações de microvasculatura hepática.
e essas plaquetas elas ficam agregadas ali, né, no fígado, tá? E coagulação intravascular disseminada, que aí a gente complementa para fechar o diagnóstico com os critérios, né, junto com os tempos de coagulação e com dedímero também, que acaba contribuindo aí para a gente fechar esse diagnóstico. A agregação plaquetária em resposta ao dano microvascular também é descrito, e um sequestro esplênico, que quando tem hipertensão portal, pode ter uma esplenomegalia secundária e ter um sequestro esplênico das plaquetas. E pesquisar, né, se possível, o motivo dessa lesão vascular, né, que aí acaba sendo, muitas vezes, por biópsia hepática, identificação de agentes infecciosos, mecanismos imunológicos, que também pode estar contribuindo aí um processo imunomediado para essa trombocitopenia. No geral, né, o que a gente mais atende é por diminuição da produção de plaquetas no hepatopata, né? Então, a gente vê que aquela plaqueta que não é muito baixa, né? Aí você pesquisa hemoparasita, tudo negativo, e acaba concluindo e vai monitorando, né? Então, a gente não tem um tratamento para aumentar a produção? Tem, né? Eu trouxe até para vocês. Hoje a gente tem um fármaco que aumenta a produção de plaqueta, que a gente usa bastante, mas só quando tem sangramentos, né? Então, tanto na medicina como na veterinária, a indicação do romiplostim, que é o N-plate, que é um agonista do receptor da trombopoetina, ele é usado, né? A gente usa muito na TIM, né? Na trombocitopenia imunomediada, que foi a principal, quando ele surgiu, a principal indicação. Mas hoje tem tanto na coagulação intravascular disseminada em pacientes graves para estimular a produção, hipoplasia e no hepatopata. Então, em medicina, e tem descrição na veterinária também, um paciente que vai para uma biópsia hepática, um procedimento, e não está produzindo plaquetas, você aplicar o romiplostim uma vez por semana, a dose é de 3 a 10 microgramas por quilo, a média é 5, não tem efeitos colaterais, para preparar esse paciente para uma cirurgia que precisa ter pelo menos 100 mil plaquetas, tá? Então, hoje, em biópsias hepáticas humanas, eles não fazem a transfusão de plaquetas profilática nesse procedimento. Se for possível, já usa o romiplostim. Então, a gente tem. Só que a gente não vai usar num paciente clínico, né, para ficar estimulando a produção de plaqueta, porque fica dependente, né, tanto financeiramente como também do fármaco, porque ele custa mínimo R$3.000, né? E depois que dilui, ele, em humanos, a recomendação é descartar, mas tem um trabalho na veterinária da TIM que fala que fica viável por 6 semanas. Então, em cães de pequeno porte, a gente consegue usar por 1 mês o romiplostim. Quimioterapia, né, que também fica com plaquetas muito baixas sangrando. Então, tem várias indicações. E aí é uma indicação no hepatopata, né, descompensado, digamos assim, apesar que ele não vai descompensar clinicamente, né? O hepatopata dificilmente vai ter sangramento, né, clínico, tá? Só induzido por, né, um procedimento em que provoca aí um desequilíbrio hemostático. E o fígado, né, ele resolveu, né, ele é um órgão, né, multitarefas. E relacionada à coagulação, ele quis fazer tudo, né? Então, ele falou, já que eu vou assumir, né, esse trem, eu vou assumir do começo ao fim. Então, ele produz os procoagulantes, então, todos os fatores de coagulação, os anticoagulantes, né? Então, já que está coagulando, eu vou, né, também produzir o anticoagulante para ter um equilíbrio. A parte da fibrinólise também, então, os componentes profibrinolíticos e antifibrinolíticos, ele produz tudo. E o que isso significa? Quando ele está comprometido, a gente não sabe aonde que vai descompensar, né? Então, a gente tem um equilíbrio hemostático, né, em que não pode ter nem, né, a tendência nem à trombose, nem ao sangramento. Só que, no fígado, na hora que ele está alterado, a gente não sabe que rumo que vai tomar, só fazendo os exames e, muitas vezes, é surpreendido, ou por um sangramento ou por um trombo. Nem sempre a gente vai ter essas dicas. E aí, por isso que ele acaba, né? Então, se ele tiver uma diminuição acentuada dos fatores de coagulação, ele tem tendência a sangramento. Mas, se ele tiver diminuindo a produção, por exemplo, de antitrombina 3, que é um anticoagulante, ele vai ter tendência à trombose. Então, a gente tem,
né, todos esses viés aí relacionados ao fígado. Tem os fatores dependentes de vitamina K, né? Então, o 2, o 7, o 9, o 10. A proteína C não é a mesma que a proteína C reativa, tá? Essa proteína C é o anticoagulante, então não é aquela que a gente dosa, a gente não tem disponível para dosar, assim, rotineiramente. E a proteína S, que são anticoagulantes também. E o sítio é o principal, onde tem o principal estoque de vitamina K. Então, em doenças hepatobiliares, né, lembrar que a vitamina K é lipossolúvel. Então, em doenças hepatobiliares que comprometem a liberação da bile, você vai ter uma diminuição da absorção da vitamina K, ainda agravada por um paciente que está anoréxico. E aí, diminuindo a absorção de vitamina K, vai comprometer, né, a ativação desses fatores de coagulação e a cascata de coagulação. Então, tudo gera uma cadeia. E a gente vai ver que as complicações sempre vai estar no paciente ictérico, né? Isso é um dado bem importante nesse paciente. Então, a ativação das proteínas de coagulação depende da carboxilação, né, promovida pela vitamina K, que vai fazer com que esses fatores sejam ativados pelo cálcio e ocorra, né, a ativação da cascata de coagulação. Então, não é só déficit de produção, mas também um comprometimento aí de estoque de vitamina K e absorção de vitamina K, que pode levar à suplementação independendo do caso, de vitamina K1. Para gatos, a dose 5 mg por quilo CID por 2 semanas, por gato, né? 5 mg por gato, tá? E cães, 6 a 1,5 mg por quilo BID. Os trabalhos falam que, se tiver sangramento, por exemplo, durante uma biópsia hepática, ou um comprometimento aí, num gato com lipidose, usar BID por umas 3 administrações e depois passa para CID por 2 semanas até repor os estoques. Também, né, trocando experiência com a Carol Papalarda, ela falou que mais em gato com lipidose que eles veem esse tipo de complicação, dificilmente ela tem que suplementar com vitamina K nos pacientes hepatopatas. E a gente não tem disponível, que eu saiba, para dosar a vitamina K. Até o Texa me procurou para saber as vitaminas. Falei para a Carol, né, se ela viu utilidade em dosar a vitamina K dos pacientes hepatopatas. Ela falou que vê, né, uma aplicabilidade, né, acha interessante. Mas a gente não tem como dosar a vitamina. Então, acaba sendo empírico de acordo com o sangramento. E a hemostasia, a gente tem vários métodos para avaliá-la. Então, seria a contagem de plaquetas, ainda a função plaquetária não conseguimos, né? A gente não tem agregômetros na rotina. E vocês vão ver que o teste viscoelástico, que é o ROTEM, entra em todos, né? Então, a gente consegue avaliar tanto a parte de hemostasia primária e secundária com ROTEM, e também, né, a parte de fibrinólise com esse teste. Mas a gente se vira muito bem com os convencionais para um paciente hepatopata. Então, TP, TTPA, fibrinogênio e plaqueta em todos os pacientes. Tá? E dedímero também, porque o dedímero ele não é específico de trombose. Mas, quando ele está aumentado, pode ser, né, um sinal de fibrinólise, e essa fibrinólise pode ser compensatória, ou pode ser que esteja se instalando trombo em alguns lugares. Foi isso que eles se guiavam no COVID, né? Para anticoagular pacientes com COVID, eles não faziam ROTEM em todo mundo, né? Fazia o dedímero no COVID. A pessoa tem dedímero muito aumentado, tem tendência à trombose, e aí anticoagula. Então, o dedímero é um exame que a gente tem incluído mais na rotina, até para direcionar para um paciente que pode ter, né, tendência à trombose pelo aumento dessa fibrinólise. E é lógico, né, para a tendência de hipercoagulabilidade e decisão, muitas vezes, terapêutica no hepatopata, que a gente não tem consenso se anticoagula ou não, né, eles falam que a tendência é usar o ROTEM. Então, o paciente hepatopata com uma hepatite crônica, que tem a hipertensão portal, sinais de hipertensão portal, né, se tiver hipercoagulabilidade no ROTEM, anticoagula, faz a prevenção, né, a tromboprofilaxia. Isso é a tendência, tá? Desses pacientes, segundo os últimos estudos aí.
esse trabalho é muito bacana, que ele fala das desordens hemostáticas associadas com doenças hepatobiliares. Ele é o mais completo, né, porque ele aborda todas e tem umas comparações muito interessantes. Então, o teste de coagulação no hepatopata, ele auxilia não só no tratamento ou na condução clínica, mas no diagnóstico e prognóstico desse paciente. Então, ele faz parte como se fosse a função hepática. Tá? E ele, assim, dá uma ideia do risco hemorrágico. E o que significa isso? Se você tiver os tempos de coagulação aumentados, ele vai sangrar no procedimento. Só que os tempos normais não indicam que ele não vai sangrar, né? Então, eu tive um caso de uma pitbull, quando eu dava aula lá na Unisa, que a cachorra estava ótima, hepatopata, e decidiram fazer a biópsia. E ela entrou para a cirurgia, na hora que fez, retirou um fragmento, ela não parava mais de sangrar. Veio a óbito, né? Porque não tinha o plasma. Então, é um paciente que precisa ter um suporte. Precisa ter o plasma já descongelado? Talvez não descongelado, mas na unidade, sim. Né? O plasma, a gente fala do plasma porque geralmente precisa de reposição de múltiplos fatores. Então, o plasma acaba sendo mais indicado nesse paciente. Mas, no geral, biópsias hepáticas não sangram também. Tá? Mas, quando acontece, é distúrbio de hemostasia secundária, então vai vir a óbito. Esse paciente normalmente vem a óbito. A semana passada eu fui dar aula na intensiva e teve um caso assim. Era um paciente que foi fazer, acho que adrenelectomia, e resolveram biopsiar o fígado. E estava ictérico. E aí, hemorragia, mas só percebeu a hemorragia depois que já fechou, né? Tinha fechado o abdômen. E aí começou a sangrar, teve que se reintervir. E aí o fígado inteiro sangrando e não conseguiram salvar, mesmo com hemocomponentes. Então, na icterícia, acontece assim, uns distúrbios de hipocoagulabilidade muito mais intensos. Então, talvez, nesse paciente mais ictérico, mais comprometido, fazer uma biópsia, acho que tem que repensar muito, né? Mais pela complicação, né? Pelo que os estudos falam e o que a gente vê também na prática. Agora, é um paciente rígido, vai fazer... E a biópsia é super importante, né? Não tem complicação. Agora, esses muito inflamados, realmente, a gente não sabe que rumo pode tomar. Tá? E a avaliação mínima, né? Hemograma, TP, TTPA e fibrinogênio. O ROTEM, ele é legal porque a gente junta os estudos e a experiência e você acaba tendo uma tendência a uma experiência mais para a clínica, né? Mas não que ele é essencial para tudo. Eu já tive várias divergências entre ROTEM e paciente sangrando. ROTEM hiper e os testes convencionais indicando uma hipofibronogenemia e o ROTEM não acusando fibrinogênio normal. Então, não quer dizer ele ajuda, mas a clínica é sempre soberana. Tá? Então, eu gosto bastante dos testes convencionais também. E esse artigo, eu só fiz a tradução, ele compara, né, a doença hepática aguda com a cirrose, o shunt, as doenças biliares, a neoplasia, quais as alterações hemostáticas mais comuns. Então, vocês vão observar que a plaqueta está diminuída em todos, né? Média, moderada, leve. Tá? Doenças hepatos biliares, hepatite aguda, cirrose, TP, TTPA elevado. Tá? Tem um trabalho da Regina Takahira, de uma orientada dela, era assim, a triagem era ALT acima de 50, só. E aí ela avaliava os tempos de coagulação. Né? Mais de 50% dos pacientes avaliados tinham alteração nos tempos, com ALT acima de 50 apenas. Né? Essa tese dela, dessa orientada dela, é muito bacana. Está disponível ali no Google, mas quem quiser eu mando. Tá? E a antitrombina pode estar diminuída aqui no shunt, na doença hepática aguda. Esse artigo não fala, porque agora foi publicado em 2023, agora não, né? 2 anos, que fala da diminuição da antitrombina também na hepatite crônica, né? Inclusive demonstrando trombose. Então, a gente não consegue dosar antitrombina. Mas, se tiver diminuído, esse paciente pode trombosar, né? Porque é uma das principais causas de trombose. Então, se vale a pena esses pacientes fazer o ROTEM, né?
Porque a gente vai ver se está predominando a hipo ou a hiper. Se estiver predominando a hiper, aí anticoagula. Se é a hipo, né, aí esse paciente a gente só monitora. Se for para uma cirurgia, se faz um planejamento cirúrgico com hemocomponentes. E a mucocele, né, vocês vão ter, acho, casos clínicos, a tendência é a hipercoagulabilidade. Tá? E a icterícia, olha, ela leva a hipofunção da síntese dos fatores de coagulação, diminuição da absorção da vitamina K, diminuição da função plaquetária, afetando aí a adesão e a agregação plaquetária. Tá? A estase biliar, na verdade, né, afeta a absorção da vitamina K. E aqui, né, no consenso de tratamento de hepatite crônica, eles comentam, e eu acho que essa diretriz é muito bacana, eles extrapolam um pouco da humana, mas acho que dá para a gente adotar muito na veterinária, que é o que ele sugere. Quais os critérios que a gente determina um risco de complicações nesse paciente de sangramento? Um hematócrito abaixo de 30, então uma anemia, né, que geralmente a anemia já dá inflamação, plaquetas abaixo de 50, o TP e TTPA acima de 1,5 do prolongamento do valor de referência máximo, então 1,5 vezes mais prolongado, fibrinogênio abaixo de 100. O Volvilebre, atividade, se vocês quiserem dosar, hoje é possível também, hoje não, já há alguns anos, né? É o mesmo teste que a gente faz para avaliação genética, tá? Então, eles complementam. E aqui é o teste, esse BMBT, é o tempo de sangramento da mucosa oral, a gente não faz mais esse teste, porque ele precisa ser muito bem padronizado, e aí começa a sangrar e não para. Então, eles citam, mas a gente, na prática, não faz mais. Mas o importante, olha, só com esses exames de triagem, a gente consegue já ter um bom delineamento, né, e planejamento desse paciente, caso ele precise aí passar por algum procedimento. E a hemorragia por hipo, o tratamento é o plasma, a hipofibrinogênemia, que é uma das causas de sangramento, né? Então, vale muito a pena, quando vocês tiverem uma complicação hemorrágica, dosar o fibrinogênio de novo, fazer todos, né? Mas o fibrinogênio, porque pós-cirurgia é o fator mais consumido, né? A proteína mais consumida. E aí, se não tiver fibrinogênio, não tem a polimerização da fibrina e o coágulo não se forma. E a ativação plaquetária também depende dele. E antifibrinolítico tem que tomar cuidado com ácido tranexâmico, porque esses pacientes hepatopatas inflamados têm tendência à trombose também. Então, você vai controlar o sangramento, porque você retarda a fibrinólise, mas potencializa a formação de trombo se ele estiver inflamado. Então, é uma faca de 2 gumes. Tá? Em gatos, por que na lipidose sangra mais, né? Que a Carol comentou. Olha, eles têm deficiência, né, de vitamina K, prolongamento do PT, né, TP, TTPA, diminuição do fator 13, que é responsável pela polimerização da fibrina, diminuição de fibrinogênio. Tá? Então, sangra bastante, assim como a colangiohepatite, pode sangrar também. Então, esses mais comprometidos. Tá? E em gato, a gente não tem o crio precipitado, não tem como fazer esse hemocomponente, né, pela bolsa, o volume baixo da bolsa de sangue de felinos. Então, seria o plasma, caso tenha aí uma complicação por sangramento nesses pacientes, principalmente com lipidose. E esse trabalho é muito bacana, da prevalência da trombose venosa, tanto em veia porta como esplâncnica, né, que ele estende para alguns baço, veia cava, né, em cães com hepatite crônica. Então, foi um estudo retrospectivo, o diagnóstico sempre com histopatológico, seja ele confirmado em vivo ou em necrópsia, tá? E a evidência do trombo também, né, evidenciado nesses pacientes. De 136 cães, 3 tinham trombose em veia porta, 2%, e 3,7%, incluindo esses 3 da via porta, tinha trombose também em outros sítios. Então, veia esplênica aórtica, cava, caudal, pulmonar. Tá? E esse trabalho, o que é interessante nele? Que ele mostra que existem alguns marcadores bioquímicos que podem me ajudar a traçar esse paciente para uma tromboprofilaxia. Porque esses pacientes com trombose, eles tinham hiperbilirrubinemia, então ele é um marcador importante associado à trombose com hepatite crônica.
Tá? Então, pacientes com hiperbilirubinemia é um fator e aumento da gama-GT elevado. Então, esses marcadores que a gente consegue usar na rotina, e hoje a gente usa a anticoagulação, né, a terapia profilática para trombo com muito mais segurança, né? Dificilmente a gente vai ter complicações. Então, é muito melhor prevenir, né? Mas não é um consenso, tá? Ele só dá algumas dicas e uns direcionamentos. No final, ele fala que precisa de estudos futuros, né? Para concluir um planejamento de terapia profilática para esses pacientes, mas ajuda. E a atividade da antitrombina 3 foi demonstrada diminuída nesses pacientes com trombo, tá? E a relação da trombose com doença hepática está associada à inflamação, né? E aí levando à diminuição da atividade de antitrombina 3, e ele acaba considerando, né, o ROTEM, se tiver hipercoagulabilidade, como decisão aí um pouco mais respaldada para a terapia profilática nesses pacientes com hepatite crônica. Aqui é um resumo da terapia anticoagulante que a gente costuma utilizar de uma forma geral, e para o hepatopata seria a mesma coisa. Então, se ele tiver internado, heparinas, né? Então tem a de baixo peso molecular, a heparina sódica, e o rivaroxabana. Então, essa paciente que veio com trombose em veia porta, nós estamos mantendo, e por enquanto com controle, sem novos trombos, com a rivaroxabana. A dose que eu costumo usar, a gente usava antes doses muito altas, né? Agora é 0,5 a 1 miligrama por quilo, no máximo CID. Não usamos mais um BID, porque a gente evidencia um pouco mais de sangramento. Associado ao clopidogrel, tá? Porque aí a gente previne também tromboses arteriais. Então, a inibição do fator 10, trombose venosa, e o clopidogrel, trombose arterial. E aí, nesse paciente, você vai mantendo a anticoagulação, né? Já que a gente também não descobriu exatamente a causa da hepatopatia ali, né? Porque não biopsiou. Então, como considerações finais, as alterações hematológicas e hepatopatas auxiliam no diagnósticos, condutas terapêuticas e prognóstico. Uma vez determinado o perfil de coagulação do paciente, o tratamento para a prevenção dessas complicações pode ser planejado. Acho que é isso que é o mais importante, né? E aí a gente sempre planejar um procedimento sempre preparado para o pior, né? Não o que vai acontecer, mas é melhor ficar preparado. E eles falam em humanos, e eu gostei muito dessa analogia, da terapia das margens estreitas. Quer dizer, o hepatopata, a gente não sabe que rumo que ele vai tomar, se vai trombosar ou se vai sangrar, né? Porque é só induzido. Então, se ele tiver comorbidades associadas, intervenções cirúrgicas que vão contribuir para esse desequilíbrio hemostático, é aí que vai revelar para que lado, né, e a predisposição que está seguindo, aí, se é trombose ou sangramento. Agradeço a atenção de vocês. Né? Não sei, eu passei muito tempo? Um pouquinho? Sim, a gente... Alô? Sim, a gente que agradece. É um presentinho, obrigada. Só uma lembrança. Obrigada. E já temos também algumas perguntas. A primeira delas. Você falou de anemia oxidativa. Nesses casos, é indicado fazer antioxidante? Se não for neoplasia, sim. Aí pode fazer acetilcisteína. Se é um paciente que não está internado, dá para associar com vitamina E, né, manipulada. Tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade de acessar o QR Code, vocês avisam, tá? Tem alguém que tem alguma pergunta? Estão tímidos ainda? Pelo QR Code, não... Pode falar. Foi com Doppler. Foi com ultrassom. A pergunta dela foi se o trombo a gente consegue diagnosticar pelo ultrassom com Doppler, certo? Foi, na verdade, foi feito um exame de rotina e identificou. Alguém mais tem alguma pergunta? Sobre não ter dosagem de vitamina K. Tem alguma complicação de fazer sem ter necessidade?
Olha, eles recomendam fazer diante de sangramento na evidência de hepatopatia. Então, não teria complicação. Sim, uma complicação. Tem que ser a K1, né? Tomar cuidado com isso, que tem algumas apresentações veterinárias, que é a K3, e aí pode levar a distúrbio oxidativo. Tá? Mas não teria. Né? A única coisa é que a Carol falou que é muito difícil ter que utilizar em cães, em gatos, quando tem complicação de sangramento na lipidose, pode ser possível. Você vê trombose normalmente em gatos hepatopatas? Se sim, usa xarelto? Um gato hepatopata não, é mais cardiopata. A Fê, vocês veem, Fê? Gato hepatopata com trombose? Também não vi muita coisa na literatura de gato, não, mais cachorro, né? Muito obrigada, a gente agradece novamente sua presença e também a participação de vocês. Se tiverem vergonha, tá tudo bem, a gente vai fazendo dessa forma até girar o QR Code, tá bom? Obrigada, pessoal.